Então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo 7. Livro de Gênesis 45, texto importante da palavra de Deus. 45, a partir do versículo 7. Nos diz assim: Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José lhe manda dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. Abaixe suas cabeças, nós vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra tem um papel importante de transformação das nossas vidas. Pai, eu creio que o Senhor tem algo especial para falar conosco. Sabe, Deus, algo que parte do seu coração a nos ensinar tantas coisas preciosas, ó Deus, das fases da nossa vida, dos momentos em que estamos aqui nessa terra. E eu creio, Deus, que através da Tua pregação nós podemos aprender grandes ensinamentos nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, querido? Amém. Vocês estão comigo ou estão dormindo? Estou dormindo. Bom, sabe, às vezes quando nós estamos nos nossos piores dias, às vezes nesses lugares é onde Deus está fazendo os maiores projetos da nossa vida. Quem aqui já se sentiu no fundo do poço? E na verdade já sentiu que o poço era mais fundo do que onde estava? Sentiu, cara, olha que momento da minha vida, viu? Se eu pudesse resumir a minha vida, a minha história, é um buraco. Eu estou no buraco, eu moro no buraco, eu conheço o fundo do poço, eu estou acostumado com essa água gelada daqui. E sabe, tantos de nós passamos por momentos assim. Já olhou para a sua vida e pensou, meu, o que aconteceu na minha vida? Onde foi que eu errei? Por que eu vim parar aqui? Onde está Deus no meio dessa história toda, no meio dessa bagunça toda? Sentimentos de perda, de injustiça, de abandono. Ninguém nunca passou por isso aqui? Não? Vocês estão malucos. Me ajuda aí, pô. E aí, hoje, nós vamos olhar a história de um homem que viveu tudo isso que nós vivemos, que sentiu tudo isso que nós sentimos, que chorou da mesma forma como muitos de nós choramos, que lamentou, que sofreu, mas ele tem uma história diferente para nos contar. Vamos contar hoje a história de um jovem chamado José. Josézinho, José, Zezé, como você preferir, foi um homem que Deus separou para cumprir o seu propósito na terra de uma forma diferente. Deus usou a vida dele de uma forma diferente. Sabe, hoje Deus ele quer nos dar uma palavra de esperança dos momentos em que nós passamos os nossos piores dias, dos momentos mais difíceis da nossa vida. E aí, aqui no texto que acabamos de ler, nós estamos no final da história de José, mas vamos retornar para o começo. José, ele cresceu numa grande família. José, ele tinha 11 irmãos. Vocês conseguem imaginar essa casa? 11 irmãos. Imagina a briga pela mistura. Imagina a treta para conseguir comer de manhã. Imagina as dificuldades de você ter tantos irmãos assim. E quase todos os irmãos eram mais velhos do que José. Então imagina você ser quase o caçula. José tinha um irmão mais novo que ele, Benjamim, mas ele era ali, a rapa do tacho. E aí ele cresce nessa família com seus irmãos fortes, homens trogloditas, homens brutos, bravos, que estão ali naquela casa. E ele cresce dentro desse lar. E aí nós vamos ver que a história de José, ela desde cedo, ela não vai ser fácil. Mas Deus tem algo para fazer com a vida dele. José cresce nessa família. E aí a Bíblia nos conta algo que para um menino novo, dentro de uma casa cheia de irmãos, não é uma boa notícia. Em Gênesis 37:3 diz assim: ora, Israel, ou Jacó, não sei quem que você conhece aí, mas Israel amava mais José
do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então, você é um irmão praticamente caçula de uma casa com irmãos mais velhos, mais fortes que você, e para ajudar você é o queridinho do papai, e o papai faz por você aquilo que ele não fez por ninguém. Imagine só, família inteira usou C&A. Chega o menininho agora que só usa Zara para cima. O menininho agora que é o bebelô da família. Família inteira, torra-torra do Brás, para comprar a camiseta. Sofreram, vários irmãos. Chega o menininho engomadinho em casa, o menininho preferido do papai. Sabe, às vezes nós olhamos os irmãos de José e falamos, olha só, mas será que a gente não ia sentir uma raiva desse menino aqui também? Você está lá com seus irmãos, sofrendo a vida inteira, passando todos os problemas com um monte de irmão. Aí chega um bebelô na casa, um queridinho do papai. Você ia ficar bravo. Eu ia ficar bravo. Minha linguagem do amor com José seria bullying. Eu ia praticar bullying com ele o dia inteiro. E aí, só que os irmãos, eles odiaram José. Odiaram a situação, odiaram a forma como ele foi tratado pelo seu pai. E naquele tempo, a túnica era um sinal de autoridade, era caro aquele tipo de roupa. Naquele tempo, uma roupa colorida, colorir uma roupa era muito caro. Era muito caro. Então, assim, pessoas nobres tinham aquele tipo de roupa específica. Então, assim, os irmãos que sempre usaram a roupinha maltrapilha, velha, tudo mais, chega o irmão bebelozinho com uma roupa muito cara, ostentando, e ainda falando que sonha que é o maior deles. Eu não sei você, mas olha só que situação esse menino cresce. E aí dentro desse ponto, versículos à frente, nós vamos ver uma história onde José vai encontrar os seus irmãos não aguentam ouvir a voz de José, e ao perceber a situação, falam, quer saber? Vamos vender esse moleque. Na verdade, eles queriam matar o José. Jogaram ele num poço e falaram, vamos matar o menino, chega desse moleque. E aí viram mercadores passando, não vamos matá-lo, vamos vender ele, para resolver, para não ser tão cruel assim. E aí eles venderam José como escravo para o Egito. Na verdade, para mercadores que iriam viajar por ali. Então, a primeira ferida de José foi algo muito simples, mas muito profundo. José ele sofreu uma grande traição. Sim, ele foi traído. Traído pelos seus irmãos. Os irmãos que desejavam matá-lo, os irmãos que desejavam o mal para ele. E aí, agora, ele está peregrinando em direção a uma terra distante. Outros povos, ele está viajando ali. E aquela traição, ela é dolorosa, porque, na verdade, aqueles irmãos eram quem deveria protegê-lo. Eles deveriam estar juntos com eles, deveriam estar ao lado dele. E eles traíram a sua confiança. Sabe, às vezes nessa terra, nós vamos passar por certas traições na nossa jornada. Pode ser que uma pessoa da sua confiança tenha te traído. Pode ser que você saiba o que é passar por traição. Sabe aquele sentimento de traição? Alguém traiu a minha confiança. E entenda isso, querido, as nossas maiores frustrações são das pessoas que geraram em nós as maiores expectativas. Eu nunca vou me frustrar com alguém que eu não me importo. Eu não ligo para você. Se você fizer o mal para mim, tá tudo bem, eu me resolvo. Agora, quando nós somos traídos, é porque é uma pessoa próxima. É alguém que tinha acesso a nós, é alguém que nós dividimos sonhos, é alguém que nós conversamos, é alguém que nós abrimos o nosso coração e falamos sobre o futuro, sobre experiências, sobre o passado, alguém que eu contei os meus podres mais secretos, e de repente essa pessoa vai e trai a minha confiança. Duro, né? E aí dentro desse processo de traição que José passa, muitos de nós têm a tendência a desanimar,
a largar a mão, falar, Deus, quer saber? Eu vou desistir, porque olha só o que fizeram contra mim. Querido, entenda que nessa terra nós vamos passar por isso. Sabe, na mensagem de hoje eu não estou vindo aqui para falar que Deus vai te livrar da traição. Pelo contrário, eu vim para te falar que vai acontecer em algum momento. Vão trair a sua confiança em algum momento. Vão te decepcionar em algum momento. Está me entendendo? Eu não sei há quanto tempo você serve a Deus, mas se você chegou agora, se você está aqui há muito tempo, eu não sei, você vai se decepcionar na igreja. Você vai se frustrar com pessoas. Isso vai acontecer. A questão não é o que acontece, sim o que nós fazemos a partir da dor e da traição. Qual é o reflexo? O que nós vamos fazer depois disso? Porque a dor e a traição, querido, ela é inevitável. Inevitável. Quantos estão na igreja há mais de 10 anos? Levanta a mão. Já passaram, né? Por uns perrengues. Já passaram. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, sabe, a nossa dor, a nossa tristeza, ela não pode sacramentar o final da nossa vida. Porque aí você pode falar, não, Rafael, mas é muito difícil o que eu passei. Tá, vamos continuar mergulhando na vida desse jovem. Jovem José, que cresceu na casa do seu pai, com a sua família toda ao seu lado, seus irmãos ao seu lado, foi traído pelos seus irmãos. E aí, após ser traído pelos irmãos, ele é levado até o Egito, uma outra terra distante, que naquele tempo era um grande império. Era um lugar de riqueza, era um grande povo. E ali ele é vendido para uma casa, a casa de Potifar, um governador do Egito, um grande general do Egito. E ali ele começa a trabalhar nessa casa como um servo. E a Bíblia conta que José, ele era um menino legal, temente a Deus, que mesmo em meio ao sofrimento que ele passou, a dor que ele passou, as crises que ele passou, ele era um cara obediente, ele foi um cara que, beleza, eu estou aqui, eu tenho que trabalhar, eu vou ser o melhor funcionário, eu vou me dedicar. E aí a Bíblia nos conta que ele se torna chefe da casa, porque ele era um grande empregado do seu chefe. E aí, mediante a tudo isso que acontece, nós vemos, poxa, legal, José ele não desistiu. José ele é um cara que mesmo em meio à traição e ser escravo de outra terra, ele deu o seu melhor. Puxa, parabéns, José. Mas a história continua. E aí no versículo 20 do capítulo 39, nós vemos que, a Bíblia nos conta, e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Não, peraí, José era servo de Potifar. Por que ele foi jogado na prisão? Então, é porque uma mulher, no caso a mulher de Potifar, deu ideia nele, perseguiu o menino, se jogou para cima do menino, ficou ali insistentemente provocando José, que nada fez. Até que um dia a Bíblia conta que ela atacou José. Ela se jogou para cima dele. Vamos lá, José, te peguei. E aí a Bíblia nos conta que ela foi tão selvagem, mano, tigresa, atacou José tão forte, de forma tão rude, que ela até rasgou a roupa dele. Mas antes dele fugir, ele falou para ela, não posso. Como assim eu vou pecar contra o meu Senhor? Contra assim eu vou pecar contra o meu Deus e contra o meu chefe, que não me deu você. Ele deixou eu cuidar de tudo aqui, menos de você. E aí fugiu. Nisso que ele foge, que ele não faz algo errado, que ele obedece à Bíblia, ele obedece a Deus, ele faz tudo certo, ele serve o seu chefe da melhor maneira. A Bíblia nos conta que a mulher contou mentira sobre José, arrancou um pedaço da roupa dele nessa tentativa, e aí ela chega com um pedaço da roupa dele falando, olha, José me atacou, está aqui, eu tenho a roupa dele para provar. E aí um menino que foi traído pelos seus irmãos, agora é injustiçado e vai parar numa prisão. Ô, bad vibes, né? Meu Deus do céu, cara, o cara chega no Egito, se torna um escravo, se destaca, é íntegro, é fiel. E aí vem uma acusação que causa injustiça no seu coração. O cara é escravo hebreu, ele já não tinha direitos, como assim isso acontece? Sabe, queridos, podemos também, além de passar por frustrações e traições, podemos também passar por injustiças nessa terra.
E as injustiças vão acontecer, se prepare. Se prepare para sofrer injustiças. Sabe, eu acho que às vezes na igreja nós falamos tanto sobre nos livrarmos da dor e devemos ensinar mais, nós nos prepararmos para a dor. Porque a dor ela é inevitável, meu querido. Você vai sofrer injustiça. Sabe, imagine só o sentimento de José. Caramba, eu era o melhor funcionário, dedicado, fazia o meu melhor, estava ali, era presente, trabalhava, dava o meu melhor e mesmo assim, mesmo agindo corretamente, eu fui injustiçado. Mesmo fazendo tudo da maneira certa, tendo os princípios certos, sim, meu querido, às vezes fazer o certo vai te causar prejuízo. Às vezes as melhores decisões vão te fazer perder pessoas. Às vezes você obedecer a Deus vai fazer com que você desobedeça pessoas. E perca promoções, e perca lugares, e perca benefícios. Sim. Você está no país do jeitinho. Se você quiser ser crente no Brasil, você vai ter prejuízo. Você sabe disso. E eu nem sei com o que você trabalha. Mas eu sei que você tem oportunidades semanais, diárias, mensais, de ser corrupto, porque no Brasil é o país da corrupção. Então, em tudo isso, quando nós vemos pessoas que obedecem a Deus, às vezes a injustiça acontece. Eu tenho um amigo meu que nós crescemos na igreja, e aí ele se desviou da igreja e passou anos fora. E aí, recentemente, esse ano, ele voltou para a igreja, eu tenho conversado muito com ele nos últimos meses, e eu lembro que ele me falou triste, falando, caramba, Rafa, que difícil, cara, porque eu estava lá no mundão, fazendo tudo errado, me corrompendo, lavando mão de político, trabalhando com, enfim, ele trabalhava com obra para pequenas prefeituras do interior, uma lavação de dinheiro, assim, um absurdo que acontece. E ele falou, cara, eu decidi voltar para a igreja e decidi fazer tudo certo, todos os meus negócios deram errado, todos deram errado, está dando tudo errado, eu estou tendo que vender coisa, da minha casa. Aí ele falou, eu estou desesperado. Eu falei, amigo, eu sei, amigo, mas continua. Ele, cara, mas está tão difícil. Eu tenho filho para cuidar, eu tenho casa, eu tenho tudo. Eu falei, eu sei, amigo, eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que é complicado, eu entendo a sua posição, eu também sou pai de família, mas faz o certo, obedece a Deus, continua nesse caminho. E, cara, é difícil. Obviamente, é fácil falar da boca para fora, mas é difícil passar por isso. É difícil você ver coisas difíceis na sua vida acontecendo e se você for injusto, você vai ser abençoado. É difícil. Aqui, se José fosse injusto e pegasse lá a mulher de Potifar, estaria tudo bem para ele. Mas, às vezes, não tem que estar tudo bem com a nossa vida. E nós devemos fazer o que é certo diante de Deus. Calma, gente, vai melhorar, eu sei que vocês estão mal aí. E aí, após isso, a Bíblia nos conta que José vai parar numa prisão. E anos se passam dentro daquela prisão. Lembra do fundo do poço que eu falei no começo? Pois é, José está lá, no fundo do poço. Com certeza, aqueles anos na prisão, existem historiadores que falam de 2 a 5 anos dentro da prisão. Imaginem só, 2 anos por algo que você não fez, por uma traição que você não merecia. Por mais que você fosse mimado pelo seu pai, você não deveria estar ali. 2 anos ou 5 anos sofrendo naquela situação. Com certeza, naquele tempo, ele questionou a Deus, ele questionou a sua família, ele questionou tudo que ele já tinha experimentado, ele questionou tudo. Ele questionou se ele deveria ou não pegar a mulher de Potifar. Eu não sei vocês, mas eu ficaria de madrugada, meu Deus, eu devia ter pegado a véia, mano, não é possível, eu resolvi a história, eu não estaria aqui hoje, puxa. E aí nós remoemos as situações que nos levaram até o fundo do poço. O que eu poderia ter feito de diferente? O que Deus poderia ter feito de diferente? O que poderia ter acontecido? Sabe, queridos, nesses momentos, sabe o que cresce dentro de nós? Inseguranças e incertezas.
Será que eu vou morrer aqui? Será que eu vou ver a luz do sol outro dia? Será que acabou para mim? Questionamentos. Deus, aonde você está? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? Esse é o sonho do Senhor para mim? Foi para isso que o Senhor me criou? Saudade da família, do seu pai, tantas coisas. Na prisão, José, o inimigo estava com ele todos os dias, todos os dias. Talvez ele tenha se tornado o seu maior inimigo, talvez a sua mente tenha se tornado o seu maior inimigo. Se coloque no lugar de José. Onde você está hoje, meu filho? Onde você está? Será que você está numa prisão? Será que você está aprisionado pelo que fizeram com você? Pela traição que você sofreu? Pelo trauma? Pelo seu pai que te desamparou? Pela sua mãe que não falou as palavras que deveria? Pelos seus amigos que não estiveram lá para você no momento certo? Será que isso tudo foi te levando para uma prisão? E aí talvez você sorri, é bonitinho, é cheirosinho, vem para a igreja, aparentemente está tudo certo com você, mas todo dia que você deita a cabeça no seu travesseiro, você sabe que você está aprisionado. Aprisionado. E aí a prisão gera ansiedade, e aí a prisão traz tristeza, luto, depressão, e aí a prisão traz um vazio, uma dor, um desamparo tão grande. Sabe, a prisão não é fácil, meus queridos. E todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar pela prisão. Todos nós. Ou você esteve, ou você está, ou você estará. Todos nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse o nosso Senhor Jesus. Vão ter dias que vão ser difíceis, vão ter dias que vão ser tristes, vão ter dias que a dor vai ser maior do que os sentimentos positivos, vão ter dias que os questionamentos vão gritar tão alto a ponto de nada de bom poder vir na nossa mente. Sabe aquele dia que você não consegue pensar em nada positivo? Nada positivo consegue vir na sua mente, porque está tão fundo o buraco do poço, a sua mente está tão escrava desses pensamentos. Mas, querido, entenda o que a palavra de Deus diz. Nada que acontece na nossa história está longe dos olhos do Senhor. E eu creio em um Deus que tem absoluto controle sobre a sua história. Eu creio em um Deus que conhece cada um dos seus dias, sabe cada situação que você passou, conhece cada um dos seus pensamentos. Eu creio em um Deus que Ele entende os pormenores que passam dentro de você. Ele sabe, Ele entende. E eu creio que a partir disso, tudo que Deus faz é trabalhar em nosso favor, mediante a nossa dor. Porque enquanto estamos na prisão, enquanto estamos lá naquele poço, não vemos esperança ao amanhã. Mas Deus, como um Deus todo-poderoso, que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, Ele sabe da nossa história, meu querido, e Ele sabe que o dia de amanhã virá, Ele sabe que o tempo da reconstrução chegará, e Ele não é ansioso ao fazer, Ele não é apressado, Ele tem o tempo certo de fazer as coisas na nossa vida acontecer, Ele tem o tempo certo de dar os passos na nossa vida, Ele tem o momento certo de nos abençoar. Então, querido, mesmo em meio à dor, que eu sei que é difícil, tente descansar no seu Deus. Tente descansar nele. José, em meio à prisão, se torna o melhor prisioneiro. Correto, íntegro, fazia tudo certo. E ali existe uma situação que acontece, o copeiro do rei está ali, o padeiro do rei está ali, ele interpreta os sonhos dos dois. E aí depois, como o copeiro vai sair da prisão, ele fala, olha, fale lá de mim, me ajude, eu preciso sair desse lugar. E ele lembra de José? Não lembra de José.
E aí a situação segue, a história segue, José continua na prisão, as pessoas não o ajudaram, mas eu creio que Deus tem o tempo certo das coisas acontecerem na nossa vida. Eu creio que portas fechadas de Deus são as melhores portas que existem. Direto eu oro para Deus, Deus, fecha as portas que eu não tenho que entrar. Deus, me coloca nos lugares certos na hora certa. Deus, eu não quero me precipitar na minha história. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim e tá bom. Eu não quero mais ou menos. Eu não quero diferente. Eu quero o que é meu a partir do Senhor. E querido, entenda isso. Se nós aprendemos a confiar no Senhor, Deus faz as coisas no tempo certo. Deus acelera processos. Acelera processos. O nosso pastor Gui já falou isso, que ele crê num Deus que é dono do tempo e que Ele é capaz de acelerar processos em nossa vida. E coisas que nós precisaríamos de 20 anos para viver, Deus Ele pode fazer em 1 ano, porque Ele é poderoso para fazer. José, de repente, para se tornar governador do Egito, ele deveria sair da prisão, começar a trabalhar para o governo, deveria se tornar um bom funcionário, e anos se passariam para José se tornar um governador de um país como o Egito. Mas sabe como acontece? Do dia para a noite. Porque Deus, Ele acelera processos. O Chorão falou que Ele não é Senhor do tempo. Mas eu creio em um Deus que Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. E aí, o faraó tem um sonho. E ele precisa que interpretem esse sonho. O copeiro chega para Faraó e fala, Faraó, eu conheci um rapaz na prisão que ele sabe de sonho. Uma vez eu contei o meu para ele, ele falou as coisas e deu certo na minha vida. Por que você nunca me falou dele? Pois é, eu te esqueci. E aí trouxe José. E José interpretou o sonho. 7 vacas gordas, mano, eu adorava essa história quando era criança. 7 vacas magras. Aí as vacas magras minhas comiam as gordas, eu achava isso incrível. Ficava imaginando essa cena na minha cabeça. José interpreta o sonho para Faraó, 7 anos de fartura e 7 anos de fome e dificuldade. Faraó vira para José e fala, José, então o negócio é o seguinte, a partir de agora você é o governador do Egito. É isso aí, José, você. E aí todo o tempo, de tudo aquilo que precisava acontecer na vida de José, simplesmente acontece instantaneamente. E José então passa anos ali, abençoando o povo do Egito. Servindo, plantando, colhendo, guardando os mantimentos, preparando todos aqueles 7 anos de fartura que eles tiveram. Os 7 anos de fartura acabam e eles chegam nos 7 anos da fome. José está lá governando, quem chega até ele? Os seus irmãos. Isso aqui é um dorama maravilhoso, não é? Não dá uma série boa do Netflix um negócio desse? E aí o que você faria na situação de José? Cantaria Sabor de Mel? Ia jogar na cara dos irmãos? Ralá. E aí a Bíblia nos conta uma história cômico-trágica aqui de José com seus irmãos, aquilo que ele faz, ele dá uma... Óbvio, gente, ele não está errado não, ele tinha que dar uma desafiada naqueles meninos. Manda trazer o irmão mais novo, não, só vou dar comida para vocês se trouxer o irmão mais novo. Chega Benjamim chega lá, tudo mais... Fala que um dos irmãos roubou, que no caso Benjamim, prende ele lá, o pai chora. Toda uma história. E finalmente ele se revela aos seus irmãos. Pessoal, eu sou José, lembra de mim? E aí, no texto em que acabamos de ler, nós vamos ver o que José disse aos seus irmãos. Olha só. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para a casa de meu pai e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito, venha me ver logo, não demore. Olha só que especial que a Bíblia nos conta aqui. José, no momento que ele poderia jogar sobre todos os seus irmãos a sua ira, frustração, dor, choro, jogar na cara deles tudo o que passou,
Olha, eu preciso só falar um negocinho aqui. Não, José ele não faz absolutamente nada disso. Nada. Não se preocupe em jogar na cara, não se preocupe em falar dos anos de dor que ele viveu. Ele poderia. Ele tinha o direito, mas José ele não se preocupa com o direito que ele tinha. Sabe por quê? Porque José entendeu os planos de Deus. A mente de José foi transformada por Deus a ponto dele entender e ser tirado da sua dor e ser tirado do seu luto para um lugar de calma aí, eu vou entender com os olhares de Deus o que está acontecendo na minha vida. Deus, Ele governou a minha vida até aqui. Deus, Ele me viu nos momentos mais difíceis, Ele viu cada passo que eu dei. Deus, Ele viu cada lágrima que eu derramei, cada traição que eu sofri, tudo isso para que no momento certo eu estivesse no lugar certo e Ele pudesse fazer grandes coisas na minha vida. José, ele não estava pronto ali para jogar ira, revolta, dor, traição na cara dos irmãos, não. Ele simplesmente queria falar para eles, cara, eu entendi os propósitos de Deus. Deus tinha um plano perfeito para me trazer até aqui. Sabe, queridos, aquilo que ajuda a tratar a nossa alma em meio à dor, aquilo que ajuda a curar os nossos corações em meio às dificuldades, é compreender que Deus tem planos maiores para as nossas vidas, é confiar de que Deus está governando a nossa vida, e de que os problemas que acontecem, Deus não perdeu o governo, de que as dores que sofremos, Deus não perdeu o controle, e de que as vitórias que conquistamos, Deus nos garante as vitórias. Então nós precisamos nos assegurar nessas promessas, de que Deus está sempre governando a nossa história, seja no dia mau, seja no dia bom, seja no deserto, seja na floresta, no palácio encantado, não importa, aonde eu estiver, Deus está ao meu lado. José entendeu o Deus que ele servia. E querido, sabe uma coisa que eu quero te perguntar hoje? Quem você serve? Eu não quero saber o tamanho da sua dor. Eu quero saber o tamanho do seu Deus. Seu Deus é grande? Seu Deus é grande? Seu Deus é grande? Seu Deus é todo poderoso? Seu Deus é onisciente? Sabe de todas as coisas? Pode fazer todas as coisas? É capaz de realizar todas as coisas? É esse o seu Deus? Então por que você está chorando, meu querido? Então por que você está desesperado? Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra de Deus, mas em tudo, com orações, com súplicas, apresentem seus pedidos, os seus clamores, as suas dores, apresentem a Deus. E o Deus da paz, que excede o entendimento, Ele guarda o seu coração. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, a quem nós temos apresentado as nossas dores? Esses dias, na verdade essa semana, eu estou jejuando para o acampamento, o pessoal que está indo para o acampamento sabe, porque eu estou falando com eles aí. Eu estava orando para Deus e aí eu precisei fazer um divã assim com o Senhor, sabe? Falou, Senhor, vamos conversar, por favor? Olha a situação da minha vida, minha esposa está grávida, Senhor. Como que você deixa um negócio desse acontecer? Vamos conversar aqui, Jesus, está cara as coisas, né? Está difícil a situação. E apresentei os meus pedidos a Deus, a minha dor a Deus, a minha ansiedade a Deus. Eu preciso fazer isso direto. Às vezes a gente está perdendo o parafuso. E aí a gente está desesperado, correndo de um lado para o outro. E aí minha mente para e fala, você já foi orar? Eu falo, não. Você já falou com Deus? Eu falo, acho que não. Não falei com Deus. Falei com a Kátia, falei com a minha mãe, falei com os amigos, mas Deus... A única pessoa que tem poder para mudar toda essa situação é a única pessoa que às vezes a gente não conversa. A única pessoa capaz de mudar tudo, do dia para a noite, é a última pessoa a saber da nossa situação.
Sabe por que José tem esse sentimento aqui? Porque José entendeu o Deus que ele servia. Entendeu? Nós queremos entender o tamanho desse Deus. Querido, busque conhecer ao Senhor. Busque conhecer a Ele. É o que eu estou te falando desde o começo. Deus, Ele não te garante livramento dos sofrimentos. Ele não te garante isso. Mas Ele te garante que em meio ao sofrimento, Ele vai estar junto com você. Ele vai estar ao seu lado. Que o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se chorar de novo na outra noite, Deus vai estar lá com você de novo na noite. E na alegria vai estar de novo na alegria de manhã. E Ele vai estar lá, e Ele não desiste. Deus é insistente, Ele tem um negócio com a gente que Ele gosta da gente. É impressionante. Eu não gosto tanto assim de você, mas Ele gosta, eu juro. Ele gosta. Eu não insistiria tanto. Mas Ele insiste em nós, Ele insiste em nosso coração. Ele fala conosco, Ele está lá, vamos lá, eu estou aqui do seu lado, eu quero caminhar com você, eu quero te dar motivos para que você tenha esperança. A história de José tinha tudo para ser uma história trágica, uma história de alguém que desistiu da vida em meio ao Egito, em meio às traições, em meio às injustiças, em meio às dores, uma história que tinha tudo, um roteiro completo, para um cara que desistiu de viver, e a gente ia falar, não, tudo bem, tadinho do José. Mas não era isso que ia acontecer na história dele. Porque José decidiu viver uma vida que acreditava no poder de Deus. Querido, a sua história não acabou. Graças a Deus você é jovem. Você tem todo o tempo pela frente. Você tem vida, energia, gás, disposição. Você tem fôlego nos pulmões, saúde. Você tem, meu querido. Saiba, o seu tempo não acabou, a história que Deus tem preparado para você não acabou. O fundo do poço que talvez você tenha passado ou está passando não é o destino final da sua vida e não é isso que o Senhor tem preparado para você. Eu creio com todo o meu coração que por pior que seja a sua situação, existe um Deus que está aqui nessa noite, que é capaz de reverter a história da sua vida, que é capaz de transformar a história da sua vida, o que te cerca, que é capaz de gerar algo novo em você e através de você, mesmo quando você estiver passando os seus piores dias, saiba, Ele está trabalhando em seu favor, e hoje Ele veio aqui para te lembrar, filhão, você viu? Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Não larguei a sua mão. Ninguém larga a mão de ninguém aqui. Eu estou com você. E estarei com você. E seguirei ao seu lado. E vou caminhar com você todos os dias. Eu te amo. Eu não desisto de você. Você é meu filho. E nós vamos seguir juntos nessa jornada. Sua história não acabou, meu querido. Sua história não acabou.